Seja muito bem-vindo a este vídeo, nesse canal onde falamos sobre excelência masculina em estado puro. Como assim estado puro? Sua expressão total, você ser quem é, como é e encontrar a excelência nessa expressão para ter sucesso nisso. Ser muito bem pago por ser você. Essa é a realização máxima que queremos alcançar aqui. Então vamos lá, nesse vídeo quero trazer uma análise, a minha visão sobre talvez o vilão mais odiado dos animes, que é Griffith. Claro, não só analisar esse personagem, mas sim o que podemos aprender com ele, porque sim, temos muito o que aprender com Griffith e com tudo o que aconteceu. Independentemente de qualquer coisa maléfica que ele tenha feito, é inegável o fascínio que ele gerava como um líder, como as pessoas o seguiam cegamente, estavam dispostas a fazer tudo por ele. Por que ele gerava isso? Qual que era o poder que ele exercia nessas pessoas e por que ele continuava avançando, por que ele caiu e o que aquele momento do eclipse realmente representa. Claro, foi um evento sobrenatural ali, mas sim tem uma representação sobre a vida prática aqui na Terra, beleza? Então vamos lá, começando sobre esse fascínio que ele gerava. Como ele era esse líder que todas as pessoas que estavam ali no bando dele estavam dispostas a tudo por ele. O que acontece é que o Griffith, ele tinha um senso de propósito muito claro. Ele tinha um objetivo muito forte e uma confiança para alcançá-lo implacável, porque tudo na mente dele estava configurado para alcançar esse objetivo. Então, primeiro ponto, senso de direção claro. A maioria das pessoas não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem quem são, não sabem o que querem. Quando existe alguém que tem um senso de direção claro, que está num caminho, isso aí é alguém com uma chama acesa. É engraçado que tem um momento ali que o Guts está conversando com a Casca e ele fala exatamente isso. Ele fala que o Griffith é como se fosse uma grande fogueira e que cada pequena chama se alimenta dessa fogueira, né? E tá junto nessa fogueira ali, com cada pequeno sonho alimentando um grande sonho que é do Griffith. Assim como o grande sonho do Griffith também está beneficiando todos aqueles pequenos sonhos. Então, quando você tem um senso de direção muito claro, objetivo claro, naturalmente você começa a puxar os recursos para alcançar esse objetivo. Essas pessoas ficam fascinadas, não exatamente por você, mas pela força que você representa, a ambição que você representa, aquilo que falta nelas, ela encontra em você e isso é uma forma de dar vazão a essa falta delas através de você. Então, já que a pessoa não tem um sonho, não tem um objetivo claro, então o objetivo dessa pessoa, o sonho dessa pessoa se torna realizar o seu sonho, o seu objetivo. E é isso que acontece com todas aquelas pessoas ali do bando do Falcão. Então, o Griffith, ele gera todo esse fascínio, em primeiro lugar, porque ele tem um senso de direção clara. Ele sabe para onde ele está indo e ele vai com tudo de si. E aqui nos leva para o segundo ponto, que é a confiança implacável dele. A confiança do Griffith se faz justamente porque ele está disposto a tudo. Tudo dele está configurado para isso. Ele sabe para onde ele está indo e ele está indo com tudo de si. Não é um desejo vão, não é uma coisa que ele simplesmente gostaria que acontecesse, uma preferência. Não. Para ele é aquilo ali e só aquilo ali. E é tudo por aquilo ali. E é disso que vem uma confiança que faz ele atropelar tudo e todos. Claro, na nossa vida prática, a gente vai saber dosar isso. Né? O Griffith faz coisas que não faz sentido, né? Como, por exemplo, o que ele faz ali com o rei ali, né? Cara, então são coisas que não faz sentido. Mas nossa vida, quanto mais a gente se direcionar para esse objetivo claro, então mais confiança a gente vai ter. Porque a gente está completamente configurado para isso aqui. Entende? É uma confiança que está fundamentada em uma coisa que é assim, cara, se eu morrer fazendo isso, tudo bem. Tudo bem. Se eu morrer aqui, tudo bem. Quando você chega nesse ponto de, cara, pra mim é viver isso ou eu morro, foda-se. Você ativa em você uma força interior implacável. E é dessa força que vem a verdadeira autoconfiança. Então,
aprendendo aqui com Griffith, tenha um senso de direção clara e vá com tudo de você para essa direção, certo? Ok. Agora, o que fez Griffith cair? A queda de Griffith. O que aconteceu? Ele, por um momento, por um instante ali, ele deixou de olhar para o sonho dele, deixou de olhar para a direção dele e se virou para o Guts. Ele se fascinou, ele se apaixonou pelo Guts. E aí que lasca tudo, beleza? Isso é equivalente como um homem que está num caminho muito claro, ele está ascensionando e ele de repente se apaixona por uma mulher e ele deixa o caminho dele para querer viver com aquela mulher. E tudo bem, não tem problema nenhum ele viver com uma mulher, desde que ele continue no caminho dele. Imagina como se fosse o Sol, ele está indo na direção dele e os planetas estão orbitando. O Sol, ele está numa direção a quase 1 milhão de quilômetros por hora, 830 mil quilômetros por hora para ser mais exato. E os planetas vão orbitando ele. Imagina se o Sol deixa de seguir o caminho dele pela galáxia e ele se apaixona pelo planeta Terra, ele vê como a Terra está florescendo, vida e tudo aquilo ali, e ele começa a ir em direção à Terra. Todo o sistema vai colapsar. Você precisa entender que você, como homem, como princípio ativo, na sua expressão, erguendo o seu império, no seu trabalho, cara, você tem um caminho claro e você não vai desviar nenhum milímetro do seu caminho, seja pelo que for. Eu vou te falar uma coisa para que você nunca se esqueça. O maior perigo, o maior adversário de um homem são suas próprias conquistas. Lembra disso. O maior perigo para um homem são suas próprias conquistas. O cara começa a ascender, não chegou ali no topo ainda, mas começa a vir mulher, começa a vir oportunidade, dinheiro, reconhecimento, isso, aquilo, não sei o quê, e ele deixa de olhar para o sonho dele, olha para o lado, olha para aquilo, se fascina, se deslumbra e cai. Isso também é representação de Narciso. Outro dia eu posso trazer a minha análise sobre a história de Narciso, tá? Que não é que ele se apaixona por si mesmo, ele se apaixona pelo mundo das formas. Ele sai do mundo interno da expressão dele e vai para o mundo das formas e ele se deslumbra, se seduz com o mundo das formas e ele cai nisso. É a mesma representação do que vai chegando. E a mesma coisa que aconteceu com o Rocky Balboa também. Assista também a série que é muito boa. Mas enfim, continuando, voltando aqui pro Griffith, foi isso que aconteceu. Ele se perdeu no caminho, se apaixonou pelo Guts e no momento que o Guts foi embora, ele poderia simplesmente se sustentado no eixo dele e continuado aquela mesma convicção que ele sempre teve. Se ele simplesmente continuasse o caminho dele, tudo daria certo. Mas ele desmoronou, ele caiu, ele deixou com que a circunstância o quebrasse por dentro. Ele caiu internamente. Por consequência dessa queda interna, ele quis compensar essa dor do espírito dele, essa dor interna dele, com algo externo. E aí ele se envolveu com a filha do rei lá e deu tudo que deu, foi torturado por anos e a coisa toda que aconteceu, né? Então, o que houve ali, na verdade, é o que acontece com muita gente quando, por algum momento, toma alguma decisão errada, acontece alguma coisa, isso é normal. Isso é normal. Quem está em um caminho de liderança, está conscientemente direcionando, criando a própria vida, cara, em algum momento vai fazer alguma cagada, vai acontecer alguma coisa, algum inesperado, certo? E vai perder algo que considera muito valioso, vai acabar tomando uma decisão errada e vai acontecer alguma coisa assim. Nesse momento, é o momento de se centrar mais ainda, porque tem dois caminhos. Essa energia gerada nisso aí, ou isso pode gerar ainda mais confusão, e aí acontecer o que aconteceu com o Griffith, e aí acontecer como acontece muita gente, o cara se perde ali e aí ele quer compensar isso, muitas vezes com prazer físico, né? E aí o cara se perde com todo tipo de coisa, e sai pra beber, e sai pra ficar com mulher, com puta, porra toda, e se lasca todo, né? Ou então o cara usa esse momento para se centrar mais ainda. O ideal nesse momento é um isolamento. Você pode ver, isso é um padrão que você vê em muitos filmes, inclusive no próprio Rocky Balboa tem um momento que mostra isso.
no Rocky 4. Um momento muito difícil, que você fica perdido, acontece alguma coisa inesperada. O seu corpo, para voltar naquele estado de eixo interno, para retomar a configuração neutralizada, digamos assim, ele vai buscar compensar isso com algum prazer. Então é tipo, por exemplo, quando a gente está muito nervoso e aí começa a se acariciar, sabe? Começa a fazer isso aqui. Por quê? Isso aí é o seu próprio sistema querendo se neutralizar. Então quando acontece alguma coisa com impacto emocional muito forte, como aconteceu com o Griffith, a tendência é o cara querer beber, se meter com doce, uma alimentação, ou com droga, coisas ainda piores. Né? Isso é o seu corpo, o seu sistema querendo se neutralizar. Você pode fazer isso, ou você pode, justamente o contrário, se isolar ainda mais e dar tempo para o seu corpo aguentar firme aquela pressão, aquela dor, processar, digerir aquilo tudo. Jejum serve para isso, tá? O jejum, ele serve justamente para você se reorganizar. Qualquer momento que você esteja lascado, perdido, puta, não sabe o que fazer, aconteceu alguma coisa, a melhor coisa que você faz é jejum. Jejum social, jejum de rede social, jejum social das pessoas, né, da vida aqui, jejum de rede social, jejum de alimento. Cara, o ideal é se isolar, ficar só na água. É por isso que serve, por exemplo, o luto. Algum familiar morreu. Você vai ficar de luto, vai ficar mais recluso, vai ficar mais quieto para se reorganizar. Alguma coisa aconteceu, tal, vai se reorganizar no seu isolamento e você volta renovado depois, certo? Então, essa é a atitude ideal quando acontece algum balanço, certo? Beleza, agora vamos ao momento. Aquela tortura toda que o Griffith passou representa todo um escaralhamento de vida por ele não ter sustentado a base dele, né? Que aí foi desgringolando de água abaixo, que seria o equivalente a um empresário, por exemplo, que ele toma uma decisão errada e poderia, se ele sustentasse aquilo ali, não seria algo tão ruim, mas como ele se perdeu internamente, aí ele fale, e aí por falir ele vai indo cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Isso, na verdade, é padrão de quem é muito quente, muito extremista, como é o perfil do Griffith. Né? Ele é um cara que ele estava dando tudo pelo sonho dele. Normalmente, quando acontece coisa assim, que faz ele cair, a pessoa quer ir mais fundo ainda. Esse tipo de pessoa, normalmente, é uma pessoa vertical. Ou ela está indo muito alto, ambicionando, megalomaníaco, ou quando cai, vai muito baixo. Normalmente, esse é o perfil de pessoas que seguem esse canal. Por isso que eu estou trazendo aqui o Griffith. Porque eu sei que esse canal, o que eu falo aqui, quem eu sou, o que eu represento, o que eu expresso, é uma ambição que está além do comum, além do ordinário. Aqui é realmente o extraordinário no sentido mais amplo e profundo da palavra. Sim, estamos buscando o extremo. Então, precisamos saber lidar com essa energia absurda, esse poder absurdo que nós estamos conduzindo, vamos chamar assim. Então, beleza. Essa tortura representa todo o desgringolamento ali da vida dele, indo cada vez mais fundo, e agora o eclipse. O que simboliza aquele momento? Aquele momento onde que é um ritual demoníaco, né? Onde ele sacrifica todos os companheiros dele para restituir o corpo dele e fazer parte da mão de Deus que... Olha que interessante, cara. É a mão de Deus, né, um dos 5 membros da mão de Deus, que consegue manipular as leis da causalidade, né, que é o destino. Consegue, basicamente, manipular o destino. O que acontece ali, numa representação interna, puramente interna, vamos colocar na vida de alguém, é como se cada companheiro representasse algum âmbito da nossa vida. Então, vamos colocar ali que a Guts representaria o âmbito de emocional, de romance, de namoro, essa coisa. O Guts representaria ali um familiar, talvez, uma coisa mais próxima disso. Os outros ali seriam amigos, o outro, sabe, cada um âmbito.
Naquele momento, na verdade, é como se fosse alguém que abre mão de todos os prazeres, de tudo o que poderia ter qualquer valor, qualquer significado na vida dele. E ele fala, cara, foda-se tudo isso aqui. Não importa nada na minha vida. Só me importa realizar o meu sonho. E ali ele foi num caso extremo, né? De sacrificar tudo. Mas o que a gente aprende com isso é que é uma troca equivalente, uma troca correspondente. Até onde o sangue escorre é o seu direito ao poder. Como assim? Quanto mais você sacrifica, mais energia você tem, porque aqueles sacrifícios tudo é para ter mais energia. Né? Tudo é energia vital. Quanto mais sacrifício você tem, por exemplo, você tem vontade de comer um alimento ali, você quer se alimentar de tal forma e você sacrifica esse prazer do alimento para ter um corpo mais saudável, mais forte. Esse sacrifício não está só deixando o seu corpo mais forte, mais saudável, ele está acumulando energia em você. Se você é um cara que se mete com masturbação, pornografia, sexo casual, prostituição, essas coisas, e você troca isso, que é o que a gente tanto fala aqui, da energia sexual, né? O poder da sua energia sexual. Você conserva isso, cara, isso vira energia para você. Se você tem uns amigos ali que não faz mais sentido, tal, isso aqui, você para de sair com eles no final de semana. Não é só questão de organizar mais o seu tempo, sua rotina, mas isso vira mais energia para você. Essa energia você pode usar para fazer o seu próprio destino, para movimentar as leis da causalidade. Literalmente como se fosse abrir um véu na existência, abrir um espaço aqui, e nesse espaço que você abre, que está tudo em branco, você pinta a sua própria realidade que você quer viver ali. Mas você precisa de energia acumulada. Não só energia acumulada, mas isso tudo que o Griffith já tinha, que é um senso de direção muito claro, saber muito bem o que quer e uma confiança implacável nisso. Então, cara, a fórmula para você se tornar um Deus nessa terra, está na Bíblia, Jesus disse, vós sois deuses. Está na Bíblia 2 vezes. Vós sois deuses. Como assim, deuses? O que deuses fazem? Criam a vida. Então existe o Deus máximo ali, o criador de tudo, e aqui nós aprendendo a sua imagem e semelhança, sendo Deus aqui também, criando. É o diferencial do ser humano dos animais. Os animais eles só reproduzem, né? Um ser humano ele cria. Né? Criou isso aqui, ó. Criou essa porra aqui, entendeu? Tô criando um vídeo aqui, tudo, a gente tá criando aqui o tempo inteiro, tá? É questão de você ter mais energia acumulada através de sacrifícios para você usar essa energia para algo que você tem clareza que você quer e absoluta confiança de que você consegue, de que você pode. Então comece a nutrir essa confiança a partir de um direcionamento claro, conduzindo tudo de você e a partir de sacrifícios que vai te fazer ter cada vez mais energia. Então, lembra disso. Todo desejo carrega enclausurado em si força equivalente ao tamanho desse desejo. Todo desejo carrega enclausurado em si força referente ao tamanho desse desejo. Poder referente ao tamanho da força desse desejo. Então, se eu tenho muito desejo de fazer sexo e eu sustento essa força em mim, ou eu tenho essa força para eu conduzir, redirecionar para o que eu quiser. Se eu tenho muito desejo de bater em alguém, tô com raiva, consigo redirecionar isso. Tenho muito desejo de contar uma fofoca de algo que eu tô fazendo. Eu não falo, eu seguro. Guardo minha língua e redireciono essa mesma energia para o meu desejo. É isso o que podemos aprender com o Griffith. Um cara que, independentemente de moral aqui, ele usou de todos os artifícios para conseguir manipular as leis da causalidade.
se tornar um semideus. De fato, ser o arquiteto do seu próprio destino. E não, você não precisa sacrificar os seus amigos, você não precisa se prostituir como ele fez, não precisa de nada disso. Basta entender os conceitos. Direção clara, autoconfiança absoluta e acúmulo de energia através de sacrifícios. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quer que eu faça uma análise como essa, do que aquele personagem e tudo o que ele vive representa para nós, e como a gente pode ascensionar com isso, coloque aí nos comentários algum personagem que você gosta, eu vou dar uma estudada, vou assistir, vou ler e vou trazer aqui para vocês, porque eu gosto muito de tudo que eu vejo, eu gosto muito de pegar o que aquilo representa e aprender com aquilo. Valeu? Muito obrigado. Lembrando, comunidade Os Magnatas Sexuais, para você potencializar ao máximo a sua libido, esse ímpeto de ação, de expressão, de expansão e conduzir essa libido para criar a sua vida, fazer dinheiro, erguer um império. O link está na descrição, é uma assinatura baratinha, você tem acesso a todos os meus cursos e a nossa comunidade dos magnatas também. Valeu, muito obrigado, até a próxima.